Bom dia, pessoal. Eu estava me arrumando cabelo, roupa, para sair de casa para caminhar. Eu lembrei daquela passagem bíblica que fala que o homem, ele olha no espelho, mas depois de meia hora ele esquece de quem é. Nós temos três imagens, que é a imagem do corpo, que é a imagem da mente e do espírito. O do espírito está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 7, que diz que você é a imagem e semelhança do Criador. Essa é a imagem do seu espírito. Você tem que ter certeza disso. Se você não tem ainda, vai em Gênesis, lê esse capítulo uma vez, duas, 10, 20, 1000 vezes para você entender quem você é. Assim Deus vai te dar clareza e você vai saber que existe um rio dentro de você e você vai saber o que você precisa fazer aqui nessa terra, porque você é imagem e semelhança do Criador. Essa é a imagem do teu espírito. Muitas das vezes a gente procura errando, procura homens, procura pessoas, procura templos, achando que Deus está naquela imagem. Não, Deus está dentro de você. Essa é a imagem que você tem que ter, essa certeza que você tem que ter, que Deus está dentro de você. Você tem que sentir isso com todo o teu coração. Em Provérbios fala que para você encontrar o Senhor, você tem que procurar Ele de todo o coração, de toda a tua alma. E aquele que me busca, me encontrará, assim diz a palavra. A imagem do corpo, você olha no espelho e depois você esquece que você é. Nós temos que ter cuidado com o nosso corpo? Sim, nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós temos que nos vestir bem. Mas a imagem da mente, eu penso que é a pior de todas. Que aí é onde entra o inimigo e atrapalha a nossa vida aqui na Terra, para que a gente possa ter uma vida próspera. Ele sabe que ele pode tocar na tua mente e fazer com que você entre em depressão, não tenha rumo na sua vida, continua sempre naquele ciclo vicioso, cometendo pecados e cometendo os mesmos hábitos, sem saber o porquê está cometendo e não consegue sair. Esse círculo, essa imagem da mente, ela foi criada até os 12 anos de idade, pelos seus pais, pelos seus líderes religiosos, por professores ou familiares que você confiava. Se são imagens de derrota, você tem que fazer de tudo para tirar de dentro de você. Você tem que fazer de tudo para tirar. Eu cresci com o sentimento de culpa. Eu sempre me sentia culpado por tudo que eu ia fazer, tudo. Ou eu pedia desculpa, eu tinha que dar satisfação. Eu sempre arrumava uma desculpa, uma satisfação, porque eu achava sempre que eu estava sendo culpado. Por quê? Porque eu sempre fui reprovado quando eu era pequeno. Olha, esse garoto não sabe o que está fazendo. Olha que burro. Olha que burro, olha que burro. Eu escutei isso muito na minha infância, mas muito mesmo. E até a minha adolescência. Eu lembro que quando eu ia brincar de futebol, tinha sempre 2 ou 3 coleguinhas que falavam que eu não sabia o que estava fazendo. Hoje eu não jogo bola por causa da infância, que tinha garotos que me reprovavam, que falavam comigo que eu não era capaz. Mas eu era capaz sim. O problema todo foi aquilo que eu recebi quando eu era pequeno. Eu estou culpando alguém? Absolutamente não. Porque foi aquela educação que eu recebi. Agora, se hoje eu sei dessas imagens que me atrapalham na fase adulta, porque se você por um acaso está em estado de depressão, ou se você sente angústia, ou se você sente raiva, é porque você ainda não tem controle e não sabe quem você é. Quando você descobre quem você é, que você é a imagem e semelhança do Senhor, quando você sabe que a sua imagem que você tem reservada, já existe aquelas memórias na sua mente, que aquelas imagens que deixaram para você de frustração, de derrota, de incapacidade, todas as palavras que saíram da boca de alguém para que você não crescesse na vida, você tem que
tirar da sua vida. Você tem que eliminar. O problema é que quando a gente não sabe quem a gente tem necessidade de aprovação. Quando você vai contar alguma coisa para alguém, você acha que aquela pessoa ou vai te elogiar, ou vai falar, nossa, que interessante. E o que acontece? Você se frustra. Você vai para casa e chora, porque você esperava uma palavra positiva. Quantas e quantas vezes Deus te falou algo e você ia conversar com o seu líder religioso, ou você ia conversar com seus familiares, eles riram de você. E você chorava por causa daquilo. Se você tem necessidade de aprovação, você vai chorar. Mas se você entender quem você é, você vai pular essa fase. Você não vai chorar mais. Você vai ter força, você vai ser uma pessoa determinada. Aí entra perguntas, se amar e começar a fazer tarefa para mudar os seus hábitos. Porque você não pode mais repetir os mesmos hábitos do passado. Para você conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você espera de ter aqui nessa terra, porque se Deus colocou no teu coração, é porque você é capaz de realizar. É possível você realizar o teu sonho. Você sabia? Mas você precisa saber quem você é, o que você quer, o que é que você quer. Você sabia que José do Egito, ele teve necessidade de aprovação? Quando ele tinha 17 anos, ele acordou, ele teve um sonho, ele foi falar com o pai dele, com os irmãos, eles riram dele. Que José depois foi vendido pelos irmãos, eles tiveram tanta inveja de José por causa daquele sonho, ou porque o pai tratava ele de uma maneira diferente, eles venderam o rapaz. E todos sabem, né, a história de José do Egito, que depois ele se tornou governador, mas ele precisou passar por aquela fase de necessidade de aprovação. Depois ele descobriu quem ele era. Ele era a imagem e semelhança do Senhor. E aí ele passou a fazer tudo conforme Deus queria. E aonde ele entrava, ele prosperava. E ele sabia o que ele queria? Sim, porque Deus tinha colocado um sonho no coração dele. Você sabe que até Jesus tinha necessidade de aprovação? Tem algumas passagens bíblicas que Jesus pergunta: quem vocês falam que eu sou? Quem você fala que eu sou? O que eles dizem de mim? Isso é necessidade de aprovação. Jesus era homem. Jesus, ele sofreu aqui nessa terra. Jesus, ele tinha necessidade também que as pessoas falassem alguma coisa dele. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Mas você tem que passar essa fase. Jesus, depois ele entrou no ministério. Ele fez o quê? Ele fez o que ele tinha que fazer. Você tem que fazer o que Deus pediu para você fazer. Não espere por homens. Não espere. Ninguém vai falar com você. Vamos que eu tô junto. Não, não vai falar. Não vai falar. Pessoas que não estão no teu propósito não vai falar o mesmo que você. Pode ser dentro da sua casa, pode ser na tua igreja, pode ser no teu trabalho. Eles não vão entender porque não está no teu propósito. Mas isso não é um problema, sabe? Você não tem que desfazer de ninguém. Isso até é uma maneira de respeitar a opinião deles e você fazer o que você precisa fazer, mesmo se as pessoas não são de acordo. Porque o que vai falar mais tarde vai ser os seus resultados. E basta, basta. Se Deus já te falou, é porque Ele é capaz de realizar. Se Deus te deu a visão, Ele vai te dar provisão. E não se esqueça, pessoal, no mundo a gente vai ter aflição. Você não tem que amar problemas, você tem que saber resolvê-los. Tá joia? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.